Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero dizer que é muito importante estudar, acompanhar os textos, os vídeos, tá? Não deixem de fazer as atividades. Lembre-se que toda quarta-feira, às 16 horas, eu estou lá no site da escola para tirar as dúvidas. Então, passem lá para a gente poder resolver todas essas questões, tá bom? Hoje nós continuamos com a nossa aula de climatologia. Falaremos hoje sobre os climas enquanto a sua classificação, tá bom? Vamos começar? Antes de falar dos tipos de clima, é importante a gente lembrar um conceitinho que nós trabalhamos semana passada, que foi o conceito de clima. Olha lá, é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo e da atmosfera terrestre em um determinado local. Então, quando eu falo de clima, nós estamos falando das características da atmosfera, mas em um longo período. Então, a gente acredita que é necessário um intervalo aí de mais ou menos 30 anos para poder estar colhendo essas informações, estudando essas características para determinar um clima de um lugar. Apesar, galera, que em muitas regiões nós já estamos tendo alterações climáticas por conta de fenômenos como o aquecimento global, que tem se intensificado muito por conta das ações antrópicas, ou seja, as ações do bicho-homem. Lembrando que é diferente de tempo atmosférico, porque as variações ao longo do dia da atmosfera, então ensolarado, chuvoso, nublado, são características do tempo atmosférico e isso vai mudar o tempo todo. Lembra quando a gente fez a brincadeirinha, né? Que o tempo muda o tempo todo. Ok. Nós vamos trabalhar com a classificação de Köppen, que é a classificação mais utilizada. Geralmente, vocês vão ver umas letrinhas quando for procurar essa classificação aí na internet. Então, por exemplo, a letrinha A representa os climas tropicais, letrinha B para os climas secos, letra C para clima temperado. Nos livros, a gente vai encontrar os nomes, então aqui a gente vai trabalhar com os nomezinhos também, beleza? Começando então pelo clima equatorial. Em todos os climas, nós vamos trabalhar com esses gráficos aqui, que nós chamamos de climograma. Vou mostrar para vocês. Ops, aqui, ó. Então, vamos lá. O que é um climograma? Ele trabalha com barras, e essas barras representam a precipitação pluviométrica. Epa, que nomão é esse? Chuva, gente. Precipitação, chuva, tá? Chuva não cai, ela precipita. Tem chuva em todos os meses, então aqui é medida a quantidade de chuva. Aqui nós temos uma linhazinha vermelha que vai marcar para a gente as temperaturas máximas durante aquele mês, né? Teve de média de temperatura máxima. E aqui as temperaturas mínimas. Então aqui a gente tem uma característica geral do clima de Manaus, que é um clima equatorial. Tem temperaturas em torno de 30 graus Celsius, as mínimas em torno de 22 graus Celsius. E a gente percebe que é um lugar que chove o ano inteiro. Então, no início do ano, no verão, a gente tem chuva aí até maio em grande quantidade, e depois disso vai cair ficando aí menor que 100 milímetros ao ano, que correspondem, na verdade, a estes meses aqui, que é o inverno, né? Que começa aí em junho. Prontinho, pessoas? E aí, quais são as características? Tem chuva o ano inteiro, a gente já percebeu. Altas temperaturas, vimos também através do climograma. A média vai ficar em torno de 26 graus ao longo do ano. Tem uma pequena variação em relação à amplitude térmica, em torno de 2 graus Celsius. Mas por que apenas 2 graus Celsius? É uma região muito úmida, vou mostrar para vocês aqui através da localização. Se vocês observarem, essa região tem bastante água. Né? Nós temos aqui os oceanos, bastante rios, né? Que é uma das características das florestas equatoriais, porque elas são muito úmidas, o que favorece aí a formação desses rios. Onde que nós vamos encontrar os climas equatoriais? Na zona equatorial. Fator astronômico que justifica isso, professora? A questão da incidência dos raios solares aí, que são perpendiculares, beleza? Nós já falamos sobre isso, a variação entre mínima e máxima fica em torno de 2 graus Celsius. Chove pra caramba, então em torno de 90%, essa é a média anual dessa região. A pluviosidade é alta, chuvas em grande quantidade, atingindo aí entre 1.800 e 3.000 milímetros de chuva por ano. É a região que mais chove no Brasil.
tenho a foto da floresta amazônica para poder caracterizar isso aí. É importante chamar a atenção dos rios voadores, porque graças a essa umidade da floresta, da evapotranspiração, a questão da Cordilheira dos Andes, que está do nosso ladinho rebatendo toda a umidade e ainda está na zona equatorial, onde forma bastante chuva por conta dos oceanos, a gente tem uma grande quantidade de água, nós temos uma região muito úmida. Em média, 25% da chuva que rola lá na região sudeste é decorrente dos rios voadores. Pensa que louco, né? Então, é uma região muito úmida e quente. Próximo, clima tropical. Então, o clima tropical é um clima que a gente já conhece bem, porque a gente vive numa região que é de clima tropical. Bora ver as características. O clima tropical, ele ocorre em zonas próximas aí entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A temperatura vai ficar em torno de 20 graus Celsius. E uma característica bem legal, que é importante gravar isso na cabeça, guardem isso pro Enem, é que sempre vai haver duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. A precipitação média mensal é inferior a 60 milímetros em pelo menos um mês por ano. Nós temos diferentes tipos de clima tropical e eu quero que vocês fiquem atentos a essas características, porque não é a mesma coisa em todos os lugares. Então, observem aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Aqui nós temos a ocorrência desses climas tropicais, beleza? Então, bora lá para o tropical típico ou tropical litorâneo. Por que tem esse nome, gente? Porque, na verdade, é basicamente aquilo que a gente falou ali de clima tropical. Então, ele segue à risca aquelas características. Do mês 5, que é maio, vou até dar um zoom para vocês verem, começa a haver uma redução aqui da chuva, mas ainda tem umidade, ainda vai rolar chuva, galera. Por quê? Porque é uma região que está próxima dos oceanos. Aqui nós temos o Rio de Janeiro para caracterizar isso. Esse climograma é do Rio, tá? E a temperatura vai ficar em torno dos 30 graus, beleza? Tropical semiárido. O tropical semiárido, vocês vão encontrar até em alguns livros falando dele do clima desértico ali, ó, juntinho. Só que aqui nessa região a gente tem uma ocorrência maior de chuvas em relação ao desértico, tá, povo? 800 milímetros de chuva ao ano, a temperatura vai ficar em torno de 27 graus Celsius. Aí, a ocorrência de chuva é muito mal distribuída. Quando chega a estação da chuva, essas chuvas podem ser torrenciais nessa região semiárida. E olha só, fiquem atentos que está rolando isso agora. Nós temos intensas chuvas na região nordeste e seca na região sul. Clima tropical de monções. Esse clima ocorre muito na Ásia, tá? Principalmente no sul e no sudeste da Ásia. Existe aí o verão chuvoso e o inverno seco. Olha só a quantidade de chuva que nós vamos ter no verão. Gente, aí como tá lá no hemisfério norte, é diferente, hein? A gente começa a ter o verão em junho. Para nós tá rolando inverno. Prestem bem atenção nisso aí. Existe um fenômeno atmosférico que vai proporcionar intensas chuvas durante o ano e secas rigorosas aí no clima de monções. Lembra quando a gente falou a respeito do aquecimento da água, que ele não é um bom condutor de temperatura? Lembram disso? O continente ele se aquece mais rápido, lembra? Enquanto o oceano nem tchum. O ar que está aqui nessa região ele tende a elevar e aí vai soprar um ventão no sentido do oceano para o continente, com muita umidade, beleza? Isso vai fazer com que chova bastante nessa região, entre junho a setembro. É esse impacto aqui, gente, é problemão mesmo na Ásia, essa questão das monções. E aí, quando chega o inverno, aí vai rolar a paradinha inversa. O que acontece? Nós temos aí o continente mais frio, então o vento vai no sentido do continente para o oceano, proporcionando aí as secas rigorosas. O vento sopra do continente para o mar e leva o ar seco para o sul da Ásia. Essa que é a realidade do clima de monções.
E existem algumas coisas que são positivas. Ai, professora, só problema? Não, não é assim. A risicultura, ou seja, o cultivo de arroz, ele é desenvolvido e tem grande sucesso na Ásia graças a isso, porque no clima de monções você tem um solo que vai ser encharcado no verão, ele está sendo preparado ali, né, pelas condições da natureza para o cultivo de arroz e para a seca durante o inverno. Está aí um clima tropical de monções do Sudeste Asiático. Tropical seco, esse todo mundo conhece, né? Comedores de piqui. É Goiás, tá? Então, esse clima a gente pode encontrar tanto aqui na nossa região, só para ilustrar, tem na Oceania também e tal, mas na África, no caso das savanas, tá bom? Então, aqui a gente tem aquela característica, verão chuvoso, inverno seco. Olha só o inverno, galera. Então, nós temos um período de seca no inverno e as precipitações vão se dar mais durante o verão. Ó, povo, nós temos o quê? Duas estações, seca e chuva. E uma característica interessante para a gente lembrar é a amplitude térmica. Durante um dia, há uma variação em torno de 10 graus Celsius de temperatura. Por que isso acontece? Porque nós não temos aqui a influência do oceano tropical de altitude. Nós estamos falando de áreas que, por conta da altitude do relevo, nós vamos ter aí temperaturas um pouco mais baixas, então vão ficar entre 15 e 25 graus Celsius. Por exemplo, Pirinópolis, né, mais friozinho que aqui. Para lugares mais altos, a gente acaba sentindo aí essa queda de temperatura. Então, basicamente, esses são os tipos de clima tropical, certinho? Vamos falar do clima temperado. Ele possui as 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. As temperaturas vão ser bem amenas. Como eles estão ali na região acima dos trópicos e entre o círculo polar, são áreas de clima mesotérmicos. O que significa isso, professora? Climas temperados, tá bom? Então, as médias ficam entre 8 graus Celsius e 15 graus Celsius e a gente vai ter algumas variações aí. Nós vamos ter climas mais úmidos, vamos ter climas continentais e o clima mediterrâneo que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos para o clima oceânico. O temperado oceânico, ele é mais úmido porque a gente já sabe da questão do oceano, como gradiente térmico, então ele acaba demorando mais a esfriar em relação ao continente e a gente sempre vai ter um clima mais ameno. Também mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica entre o verão e o inverno. Mas mesmo assim, nós vamos ter as 4 estações do ano bem definidas. Por mais que nós tenhamos aqui a umidade do oceano, que vai fazer com que a gente tenha climas mais amenos por conta do eixo de inclinação da Terra. E a localidade desses climas, na zona temperada, nós vamos ter sempre essas 4 estações do ano bem definidas. Temperado continental, ele ocorre já no interior do continente. Então, aqui a gente tem aquela mesma historinha que a gente falou do estado de Goiás, meiozão do continente, a gente não tem influência do oceano, né, tão diretamente assim. O inverno acaba sendo mais rigoroso, a gente tem menos chuvas, e aí a gente tem essa característica no meiozão ali da Europa, da América do Norte, da Ásia. Então, observem a temperatura aqui. No verão ela é mais alta, não chegando a 20 graus, sempre abaixo, então aqui em torno mais ou menos de 18 graus, essa região. E o inverno rigoroso, e observem a média de chuva também, é bem menor do que comparado ao oceânico. Aqui a gente está falando da Romênia, Bucareste. Temperado mediterrâneo. Então, olha só, ele vai ocorrer lá para o lado do mar Mediterrâneo. A gente tem 2 estações do ano bem definidas. Ali na África também rola, viu? Galera do 3º ano que estiver assistindo esse vídeo aí para a revisão, que eu recomendei, tá aí. Nós temos aqui na África, na Europa e aqui num pedacinho da América do Norte. O que acontece? Nós temos uma condição muito parecida com o clima tropical. Nós temos uma estação seca e uma estação chuvosa. Só que o verão é quente e seco e o inverno é chuvoso e menos quente. Certinho? As médias de temperatura semelham muito, novamente, com o clima tropical. E as quantidades de chuva são ligeiramente
menores. Então, observem aqui Palermo, em pleno verão, né? Lá em junho, nós temos aqui a menor quantidade de chuva registrada durante o ano e teremos o inverno sendo mais chuvoso e as temperaturas vão chegar até a 25 graus quando for o verão. Clima subtropical. Esse clima é típico do Brasil, ali da região sul, ele ocorre ali na região sul, é um clima mesotérmico. Quando a gente estava falando lá dos climas intertropicais, ali na zona tropical, são climas megatérmicos. Vocês podem escutar essas palavrinhas aí por onde vocês forem fazer umas provinhas, tipo Enem, né, pessoas? E aí o que acontece? Nós temos aqui aquela paradinha das 4 estações do ano bem definidas. Inverno frio e um verão mais quente. Característico do clima subtropical, chuva o ano inteiro e nós vamos ter queda de temperatura aqui no inverno. Vocês podem observar que vai ficar abaixo dos 15 graus Celsius, enquanto que no verão nós temos aí acima dos 20 graus, certinho? Bora lá falar então do próximo clima, que é o clima frio. Vamos lá? Ele vai ocorrer ali acima da zona temperada, né? Ali próximo, então, do Círculo Polar Ártico. Por isso é importante estudar as zonas climáticas para ficar com isso aí no cabeção. Ele é presente nas regiões temperadas, mais próximas aos polos, apresentam 2 estações bem definidas, um verãozinho fresco, com temperaturas em torno de 10 graus Celsius, isso para goiano já é um frio horroroso, hein? E o inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas, sendo que comum a precipitação em forma de flocos de neve, que a gente chama aí de precipitação nival. Aqui nós temos um climograma que vai representar bem isso, então as baixas temperaturas, tá vendo? Abaixo de zero. E aqui nós temos os índices de precipitação que vão ocorrer durante o verão, em maior número. Frio de montanha. Aqui de novo nós temos a paradinha da altitude. Então onde vai rolar isso? Cordilheira dos Andes, Himalaia, montanhas rochosas, os Alpes. Então as baixas altitudes fazem com que haja uma grande variação de temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E a gente vai encontrar a presença de neve eterna, que foi aquilo que a gente estudou nos fatores climáticos. O climograma para mostrar isso, nós temos um climograma da Áustria, e aí as temperaturas abaixo de zero, somente aqui no verão que nós vamos ter um pouco acima de zero, e precipitação nival durante o ano inteiro. Esse aqui é o climograma, então, de Somblick, da Áustria. Observem, gente, que nós temos temperaturas em torno de 10 graus negativos, hein? O clima desértico, ele se encontra nas áreas intertropicais. Todos os desertos do mundo são encontrados nessa região. E aqui eu coloquei para vocês um mapinha para a gente poder ter essa noção. Ele ocorre entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É uma área bastante hostil, com grandes temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, por conta do albedo, como a gente já viu nas aulas anteriores. Aqui nós temos o deserto do Kalahari, do Atacama, que é um dos desertos mais frios do mundo, e aqui o deserto do Saara. Vamos observar o climograma do deserto do Saara. Então, as temperaturas vão chegar a 40 graus Celsius. E aí nós temos pequenas quantidades de chuva que mal chegam a 10 milímetros, que se concentram de abril a outubro. Clima polar, ele vai ocorrer aqui no extremo norte e no extremo sul do planeta. Nós temos a região do Ártico, da Groenlândia, do Canadá, Alasca e da Antártida, e também as costas eurasianas, que corresponde, na verdade, à Europa e à Ásia, tá, gente? A temperatura vai ficar sempre abaixo de zero. Aqui nós temos um climograma da estação de Davis, e observem que as temperaturas todas são negativas. A umidade do ar é alta, embora chova pouco. Tem neve o ano todo, com cerca de 100 milímetros registrados durante todo o ano. Aqui uma imagem da Antártida para vocês, que é considerada uma região desértica e a mais fria do mundo. É isso, espero que vocês tenham entendido. De novo, eu vou colocar aqui, ó, toda quarta-feira às 16 horas nós temos chat.
participem, vamos tirar as dúvidas. Façam uma tabelinha para mim com todas as características desses climas e tem atividade também. É importante registrar isso aí, tá bom? Cola no clima, faz um registro massa. É hora de aprender para usar aí nos outros anos e não esquecer no Enem. Semana que vem a gente se vê. Beijo!